Então, o que fazer, até sob uma forma de uma consideração final sua, né? Nós já caminhamos aqui para o final do nosso debate aqui. O que você pode falar para o pessoal de casa sobre essa... sensibilizá-los até sobre a denúncia, de não terem medo? Então, eu queria retomar tudo que a gente conversou hoje, né? De como que a gente, enquanto poder público, prefeitura, Estado, judiciário, se organiza para atender essas crianças que foram vítimas de violência, principalmente de violência sexual, né? Então, quando a gente fala, eles precisam de um atendimento mais humanizado, que as políticas não sejam frias, né? E hoje o PAIR e vários outros programas de formação fazem essa sensibilização com os serviços, para que a gente possa atender, acolher bem essas crianças e que a gente faça uma restauração desse direito para que esse sujeito, né, possa ser reinserido completo, na sua plenitude na sociedade. Mas, para isso, muitas vezes a política pública precisa da sociedade. Então, aí a denúncia se faz extremamente importante, porque, às vezes, a violência acontece muito cercada de segredo. Ela está ali dentro da casa, ou ela acontece a exploração sexual dentro de uma casa de prostituição e que nem sempre a gente tem acesso, porque ela está escondida. Mas quem passa ali todo dia, quem conhece a família, quem conhece os meninos, quem está junto com eles em outros espaços, vê isso. Vê os sintomas, vê os sinais, vê que tem uma coisa estranha acontecendo. E aí a denúncia se faz extremamente importante. E aí eu vou reforçar o que a Joaneta falou, as denúncias são sigilosas. Os 100, que é o Disque Nacional, que de qualquer lugar do país você consegue acessar. E o 0800 031 1119 são ligações gratuitas, anônimas, né? Ou seja, você não tem a sua identidade revelada e elas dão início a todo um processo de proteção dessa criança. É importante dizer também, pessoal de casa, que não é só na contundência já do fato, né? Pode ser a suspeita, o indício, né? Qualquer situação estranha, alguma coisa que a gente sabe que não devia estar acontecendo, seja uma situação de trabalho infantil, seja uma situação de violência doméstica, negligência, né? Maus tratos, violência sexual, abandono, né? A gente precisa fazer denúncia. A sociedade, todas as pessoas, a gente precisa se sensibilizar para essa causa, porque cada um de nós faz diferença nessa hora. Eu queria perguntar, vocês também atuam nos direitos humanos, né? A impressão que a gente tem é que no Brasil, muitas vezes, o causador do problema, né? O criminoso, a impressão que a gente tem, eu sei que não é assim, mas a impressão que tem é que ele tem mais direitos do que a vítima. Nós falamos aqui sobre a vítima agora há pouco, sobre a humanização do atendimento, porque a doutora falou anteriormente que se focava muito no agressor e menos na vítima, e que tem mudado isso. Muita coisa na lei, sobretudo, de garantia à proteção à infância, é novo no nosso Código de Leis, né? Até pouco tempo atrás, por exemplo, não era crime se ter relação sexual com um adolescente, com uma criança, né? Uma pessoa maior de idade, ter esse contato sexual não era considerado crime, é considerado pedofilia crime, mais recentemente agora. Vocês acham, por exemplo, e a gente tem visto o nosso Congresso tentando votar lei de aborto e tantas coisas que ferem, não é, os direitos da criança e do adolescente também. Como é que vocês veem essa questão da legislação brasileira? Bem, gente, vamos fazer uma correção, porque na verdade sempre foi crime. O que tinha é que antes ela necessitava de você fazer uma queixa-crime ou uma representação. Então houve uma mudança no Código Penal, especialmente no ano de 2009, com a Lei 12.015, que mudou, né? Você passou a ser aquele crime de esfera privada, que dependia do pai, da mãe, de alguém da família denunciar, passou o crime a ser que nós chamamos de ação penal pública incondicionada. Mudou-se que antes era crime contra o costume, agora é crimes contra a liberdade sexual. Houve uma majoração das penas. O que nós, na verdade, precisamos fazer é com que realmente esse agressor seja penalizado e ele cumpra a sua pena. E para isso, outro desafio, eu sei que já está terminando o programa, que é importante que a sociedade lute por ter varas especializadas para julgar esses crimes. Porque até hoje, um crime praticado contra a criança ou adolescente, ela não tem nenhuma
diferença de um crime, por exemplo, de roubo. Entra nas varas criminais como sendo um crime comum, Mas ele quando, tem na prioridade. verdade, ele teria que ter uma prioridade, porque na nossa Constituição Federal, ela fala que criança e adolescente na nação brasileira tem prioridade absoluta. Mas, infelizmente, por várias questões, inclusive de formação, de capacitação, esse crime ele não é levado muito a sério. Então, deixa eu perguntar para a senhora. Então, isso, a senhora é promotora. Primeiro, é uma grande cobrança. Hoje, em Minas Gerais, nós já temos na Lei Orgânica da Magistratura a determinação de criação de vara especializada. Em Belo Horizonte, nós vamos lançar a primeira vara para julgar estes crimes. Precisa da canalização de recursos públicos para esta temática, porque nós sabemos que toda política pública, ela demanda investimento maciço, né, de recursos públicos, que a sociedade ela também cobre, compareçam às casas legislativas, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores. E outro alerta, daqueles irmãos que são eleitos, né, pelo povo cristão, que também abracem essa causa. E quando for no orçamento, né, votar, verifique, existem recursos, né, canalizados para a área da infância e juventude, para a criação de varas especializadas, para a capacitação desses atores, porque muitas vezes quando a gente vê da dificuldade, é complexo, porque justamente a sociedade antes era normal essa questão. Aí sim você tem razão. Antes todo mundo achava que era comum, ou então briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, está no âmbito doméstico. Não. Quando é criança e adolescente, o idoso deficiente é uma questão de necessidade Se eu pública. fizer uma pergunta bem prática. De todos nós somos responsáveis pelo combate. Vamos dizer então que uma criança sofreu um abuso ou há uma suspeita de um possível abuso nessa criança. A senhora é da promotoria da Vara da Infância e da Juventude. Aqui em Minas Gerais, e eu penso que vale para o resto do país também, esse tutor dessa criança, ou responsável, quem for, pode ir numa promotoria pública e levar, essa criança aqui sofreu abuso, ou tem suspeita de abuso contra essa criança, nós temos prioridade, o promotor ele tem a responsabilidade de começar um processo ali? Tem. E pelo artigo 130 do Estatuto, nós somos obrigados imediatamente a pedir a saída do agressor de dentro da própria casa. Então, existem várias normativas, né, para proteger esta vítima. E o mais importante, né, é que hoje a preocupação que nós temos, além dessa questão de tratar essa vítima, é de nós lutarmos. Às vezes a pena ela não é tão grande. Eu acho que vai além disso. Nós precisamos ter o local para que esse agressor possa cumprir a sua pena. E eu sei que está terminando, mas assim, do Disque 100, o 08.031.11.19, nós precisamos que as denúncias sejam feitas. Repete devagarzinho, a produção vai colocar na tela. 08.031.11.19, né, que é o Disque Direitos Humanos da CEDES, do Governo do Estado de Minas Gerais. Essa denúncia, o mais importante é que você vai receber um número e você vai acompanhar onde que essa denúncia está sendo trabalhada. Se na promotoria da infância, se no Conselho Tutelar ou na delegacia de polícia. Agora, só para a gente fechar. Só pedir à doutora Maria de Lourdes também, a senhora tem uma agenda aí também para poder Nós temos divulgar, uma agenda, são vários eventos no estado, mas para Belo Horizonte, nós temos no dia 17, na própria Igreja Lagoinha, nós temos o 2º seminário para o enfrentamento da violência sexual contra criança e adolescente, vai ser de 8 até às 17h30. Nós temos no dia 20, um grande evento que já foi mencionado aqui pela Joanita, no Parque René Janete, no Parque Municipal, nós também vamos estar fazendo um evento, e no dia 26, no Hospital da Polícia Militar, nós vamos estar realizando um simpósio para debater a questão do enfrentamento à violência sexual no âmbito da Polícia Militar. Entrada franca, né? Tudo entrada franca, não paga nada, e nós precisamos de um grande número de pessoas justamente para essa sensibilização. E eu queria até perguntar. Eu queria só fazer um reforço, que a ação do dia 20, ela é um convite à população toda, né, para abraçar essa causa da proteção. Parque Municipal. No Parque Municipal. E a gente vai ter, inclusive, a participação do projeto da vacinação, um trato para bons tratos de criança e adolescente, né? Que é desenvolvido pela rede evangélica. Os meninos vão estar lá fazendo sensibilização com o público. Tem a proposta de atendimento da saúde que vai estar lá orientando os adolescentes. Então, acho que é uma ação muito importante. A participação de todo mundo é muito importante nessa hora, porque proteger criança e adolescente é dever de todos nós, gente.
Eu tenho visto, né, a gente está a semana inteira falando, políticas públicas têm sido feitas, tem sido realizado um trabalho, né, anterior àquilo, mas a gente vê que o Brasil, ele é considerado, ele está no ranking aí dos países da América Latina como o que está em primeiro lugar, infelizmente, com relação a esse abuso, a esses maus tratos contra as crianças. Eu queria que vocês falassem como que vocês veem, aonde que está o gargalo, aonde que está a falha, para que tenha realmente aumentado, porque a gente tem visto que tem crescido esses abusos, né? Porque coisas têm sido feitas, mas ainda tem aumentado. Como que vocês veem isso? E eu quero acrescentar, perguntando para vocês, sobre a questão dos grandes eventos que nós vamos ter no país, a Copa. Nós temos conhecimento de turismo sexual, inclusive com crianças e adolescentes, que já está sendo programado, né? Informações que vêm de fora do Brasil, porque turistas estão vindo para cá com essa finalidade. O que a população também pode fazer para não deixar esse gargalo aumentar, como a Carol falou. Esse de pergunta é para vocês não irem embora, viu, gente? Porque tá tão bom o assunto que a gente não quer ir embora. Não preocupa com o tempo, não, que Deus é o Senhor do tempo. Então... Vai, responde uma de cada vez. Vou voltar à questão do Brasil. Hoje o que nós temos, com certeza, é que com o oferecimento à população desses instrumentos para denúncia, houve realmente um aumento de denúncia. E não é só no Brasil. Eu acho que esse é um mal que ataca assim, todas as civilizações, todos os países de primeiro mundo. É 08 e que mil, nós né? verificamos. 08 mil. É 0831. Isso, está certo, então, o número. Tá, então beleza. Pode continuar. Não, está faltando um zero. 0800 031. É porque eu falo 08.031, é porque tem o zero do 031. Ok. Então, o que nós verificamos primeiro é falta de Deus, né? Porque se você tem Deus na sua vida, você nunca vai agredir uma criança ou um adolescente. A falta de amor, o descomprometimento com a família, né? Os pais, né? Que muitas vezes não acreditam, porque tem um estatuto da criança e do adolescente, não, o estatuto nunca tirou do pai e da mãe o poder, dever de educar, de ensinar, né? Então, eu vejo isso como um grande problema, que nós temos que investir mesmo na família, e a igreja tem um papel primordial, né, nessa questão. Com relação à Copa do Mundo, várias atividades estão sendo feitas, desde a época da Copa das Confederações, capacitando a Polícia Civil, Polícia Militar, todo o sistema de garantia de direito para fazer esse atendimento. Vamos ter um local, né, de convergência, né, onde as crianças vão ser todas encaminhadas. Então, todo o sistema de garantia tem se preparado para esse grande momento e esse grande evento. Normalmente são mais atingidos meninos ou meninas, e normalmente é família que abusa mais, o abusador acaba sendo mais parentes. Como que vocês veem na prática? Na verdade, os números mostram que o grande número é do sexo feminino e o maior agressor está dentro do próprio lar, né? Ou dentro do próprio lar ou dentro de sua circunstância da própria casa. Parente, vizinho, quando essa criança sai para visitar um coleguinha, sai para visitar um parente, essa violência acontece. Ficar na casa do coleguinha, essas coisas. Na própria convivência comunitária dessa criança. Eu só gostaria de pegar um gancho na fala da doutora Maria de Lourdes, porque quando a gente tem que ficar muito cauteloso com números, né? Quando a gente vê o Brasil no topo do ranking com relação à questão da violência, o que nós temos hoje, na realidade, é uma mudança cultural e que é muito importante para as políticas públicas. Certo. O que nós não tínhamos antes, que eram as denúncias, hoje a gente tem isso de forma sistêmica e continuada. Está tendo por uma exemplo, conscientização disso. Isso. Nós temos várias campanhas com esse objetivo de sensibilizar a sociedade para denunciar que a violência não é uma coisa comum, que é uma coisa ruim e tem que ser denunciada. Certo. Por exemplo, esse programa que a gente está fazendo aqui hoje, o nosso Disque Direitos Humanos bomba de denúncia. Isso mesmo. Por exemplo, essa semana, quando você pega, né, faz uma análise do mês anterior com esse mês, por causa do programa, é claro que é uma soma de ações que é feita, as denúncias aumentam. Isso tende a parecer que são as violências que estão aumentando. Na verdade, elas estão sendo divulgadas. Entendi.